Caras Cairinês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo eu vou compartilhar com vocês um vídeo que eu achei muito legal, muito sistemático e bem perfeccionista, de Fabrício Melo, de um inscrito aqui do canal, e ele tinha comentado o meu vídeo da genealogia de Adão, e ele fez uma genealogia de Adão até Jacó, e eu achei muito legal e pedi a autorização dele para publicar o vídeo dele aqui no meu canal. E quem quiser se inscrever no canal dele, é só olhar no link abaixo aqui desse vídeo e você terá acesso ao canal dele, tá certo? Ficou bem legal e vocês vão entender. Vamos ver. Olá pessoal, boa noite. Queria mostrar para vocês aqui um estudo feito acho que faz uns 2 anos que eu finalizei. Infelizmente não consegui ninguém para fazer uma revisão, até porque é algo meio chato de fazer. Deu um pouco de trabalho. Que se trata disso? É genealogia, Gênesis 5. Alguns dos irmãos que leem a Bíblia já conhecem. O que eu fiz aqui nesse estudo é pegar toda aquela genealogia que vai de Gênesis 5, tem uma parte de Gênesis 11 até Jacó, né? E coloquei ela numa ferramenta que praticamente todo mundo conhece, que é o Microsoft Excel. O que eu decidi fazer aqui? Cada patriarca, coloquei ele em uma coluna do Excel, e nas linhas eu fui colocando a idade de cada um deles, desde a criação de Adão até a morte de Jacó. Além de colocar o nome do patriarca, eu coloquei do lado do nome o significado, né, que alguns dicionários bíblicos trazem. Alguns estudos na internet também trazem. Então eu peguei a genealogia de Adão até Jacó, que é onde a Bíblia deixa bem claro a idade de cada um deles, quem nasceu, quem gerou quem. É claro que alguns dados a gente colocou no Excel justamente para descobrir, né? E a gente vai ver algumas curiosidades nesse estudo. Quem conviveu com quem, quem nasceu, tinha idade de quantos anos quando aquele tal patriarca nasceu, e a gente vai ver bastante coisa interessante aqui nesse estudo. Não vou me aprofundar muito porque é bem metódico, deu um pouco de trabalho de colocar tudo isso aqui em Excel, só para os irmãos terem ideia praticamente como que eu fiz esse trabalho. Coloquei o nome aqui, Adão, que é o patriarca, né, o nosso primeiro, o nosso pai, né, que foi criado no ano. Então a gente vê aqui que tem o nome do patriarca e do ladinho, numa coluna anterior, tem o ano, no caso Adão, ano de criação, né, os demais, ano de nascimento. Então os irmãos conseguem verificar aqui que no Excel está a partir da terceira linha, e da terceira já pula para a linha 132. Por que isso? O que eu fiz aqui? Só para os irmãos entenderem melhor, eu vou exibir. Eu coloquei o nome de Adão aqui, o ano 1, e só fui colocando os anos seguintes, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. Eu fiz isso aqui e fui arrastando e arrastei a idade até a morte de Adão, que foi no ano 930. Então, se eu reexibir todas essas linhas aqui, só em Adão a gente ia ter 930 linhas, ia ficar quase que impossível de a gente entender isso que eu tentei fazer aqui nesse estudo. Então agora eu vou aqui ocultar novamente até o ano 129
até o ano 128, que é um ano, vou ocultar, um ano antes, aparece aqui o ano 129, ano 130 e ano 131. Por que eu separei esses 3 anos? Para cada patriarca, eu deixei um ano antes e um ano depois do nascimento, certo? Então, Adão nasceu, não coloquei aqui nem Caim nem Abel. Eu peguei a genealogia de Adão a partir de Sete. Então, quando Adão, só para os irmãos entenderem a lógica aqui, quando Adão tinha 130 anos, ele gerou a Sete. E aí eu coloquei também aqui uma anotação, né, a referência, Gênesis 5, versículo 3. Então, a gente seguindo, irmãos, vamos descendo aqui, ó, com 105 anos, Sete gerou a Enos. Gênesis 5, versículo 6. Né? Quando Enos nasceu, Adão tinha 235 anos. E assim a gente foi seguindo essa linha de genealogia, né? Enos com 90 gerou Cainã, e a gente consegue identificar que Adão tinha 325 anos quando Cainã nasceu. E assim a gente foi seguindo, né? Quando Adão tinha 395, Sete, 265, Enos, 160. E quando Cainã tinha 70, ele gerou Maalalel. E a gente consegue identificar aqui os nomes, né, o significado dos nomes. Por que isso é interessante? A gente vai ver algo bem bacana daqui a pouco, tá? A gente vai chegar até o dilúvio. E a gente foi seguindo nas genealogias. Então a gente vê, então, irmãos, que Adão, ele conheceu muitas gerações, né? A gente percebe aqui, ó, quando ele morreu com 930 anos, olha quantas gerações já existiam, né? 3, 4, 5, 6, 7 gerações. Então Adão viveu muito, 930, é o que a gente lê em Gênesis 5, capítulo 5. Certo? Então, o que eu basicamente fiz? Coloquei lá no ano da criação de Adão, que é o ano 0, e fui contando até 930. Depois eu fui ocultando as linhas e colocando os patriarcas, um ano antes e um ano depois de cada patriarca. E também, por dicionário bíblico, a gente consegue identificar o significado de cada nome aqui. Então a gente tem algumas coisas interessantes. Percebemos que Adão conheceu a Lameque, tataravô de Lameque. Então eles viveram na mesma... se conheceram. Então Adão aqui, eu coloquei essa linha aqui, destaquei ela, porque é a linha, é o ano de morte de Adão, ano 930. Adão, meus irmãos, conheceu a Enoque. Olha só, quando Enoque nasceu e Enoque foi arrebatado, Adão tinha 622 anos. Né? E quando Enoque foi arrebatado, Adão já havia morrido há algum tempo. Não vou fazer o cálculo agora. Dá pra gente ter uma noção por aqui. Ó. Então, quando Enoque foi arrebatado, seria o ano 987 do nascimento de Adão. Quase 1000 anos, né, depois. E a gente consegue identificar aqui pelos nomes que há algo misterioso aqui, né, que Deus deixou para a gente descobrir, cavocar um pouquinho e descobrir. A gente consegue ver aqui por cada significado que há uma mensagem, né, por trás do nome de cada um desses patriarcas, até a gente chegar a Noé, que significa descanso, o nome de Noé. Né? Então a gente vê aqui Adão, homem, Sete, apontado, Enos, fraco, Cainã, lamento, tristeza, Maalalel,
Deus bendito, Jared ou Gered, depende da tradução, significa descer, Enoque significa ensino, Matusalém ou Metusalém significa sua morte trará. Esse nome aqui, meus irmãos, é uma mensagem de Deus para a humanidade já daquela época, né? A gente vê aqui que quem gerou Enoque, né? Quem gerou Matusalém, perdão. Matusalém significa sua morte trará. O pai de Matusalém foi Enoque, né? Que andou com Deus e Deus o tomou para si, né? Olha o nome que Enoque colocou para Matusalém. Sua morte trará. Ele deixou um mistério no ar, né? Trará o quê? Né? E aí a gente segue. Né? Enoque, quando tinha 252 anos, Matusalém 187, gerou a Lameque. Lameque significa lamento, desespero. Né? Aqui eu destaquei a morte de Adão no ano 930. Aqui no ano 987, Enoque foi arrebatado. E aqui no ano 1056 da criação de Adão, no ano 1056 da criação de Adão, Lameque gerou a Noé, que significa descanso. Então, estudando aqui o nome de cada patriarca, com suas genealogias e com os significados dos nomes, né, a gente chega nessa frase aqui, ó. Ao homem foi apontado mortal tristeza, mas o Deus bendito descerá ensinando que sua morte trará para o desespero, ou desesperado, o descanso. Então a gente entende aqui na genealogia, Gênesis 5, irmãos, já havia aqui uma promessa do Messias bendito, né? Nosso Salvador, para aquele que realmente crê no sacrifício dele, para aquele que realmente se entregou a ele, ele vai trazer o descanso. Ou ele trouxe o descanso, né? Hebreus vem falar sobre isso, né? Que ainda resta um repouso, um descanso para o povo de Deus. Então, seguindo, meus irmãos, aqui a gente tem o nascimento de Noé no ano 1056 da criação de Adão. Após Adão ser formado, ser criado, 1000 anos depois, 1056 anos depois, nasceu Noé, né, que o seu nome significa descanso. E a terra realmente descansou, né? Tanta tristeza que o homem trouxe ao coração de Deus. Aí Noé gerou a Sem, Sem gerou a Arfaxade. A gente vai seguindo aqui. A gente vê aqui o dilúvio, né? No ano 1656 do nascimento de Adão. Uma coisa que é interessante, vocês lembram lá de Enoque, que Enoque foi arrebatado, Enoque andou com Deus, e o nome que ele colocou no filho dele, Matusalém, sua morte trará. Olha no ano que morreu Matusalém aqui, ó. Gênesis 5 e 27. O que a sua morte trouxe, né? O dilúvio. Então, no ano em que morreu Matusalém, ocorreu o dilúvio. E o Enoque, o pai de Matusalém, ou Metusalém, profetizou a respeito disso, né? Sua morte trará. Houve um bom tempo, né? Para os homens daquela época se arrependerem, né? Alguns anos se passaram com Deus chamando de novo a sua criação à essência, né? Que é a comunhão com o Criador. Mas não deu, não houve alguém que buscasse a Deus. Deus viu a Noé, e de Noé, após o dilúvio, vieram todas as nações da terra. Então a gente vê aqui Noé, ano 600 de Noé, ano 1656 da criação de Adão. Então Noé gerou a Sem, que gerou a Arfaxade. A gente continua aqui, irmãos, ó, o ano da vida do patriarca, o ano à esquerda e o nome do patriarca à direita, tá? Noé tinha 600, 100, aí depois aqui Noé com 635, Noé com 102, ele gerou a Arfaxade,
E assim a gente segue aqui a genealogia com alguns nomes. Noé, Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg. E a gente vê que Sem, Noé, ele conheceu a Terá. E não só a Terá. Quando Noé tinha 925 anos, Abraão nasceu. E a gente lembra que Noé morreu com 950 anos. Então, quando Noé morreu, Abraão tinha 25 anos. E é bem provável, né, irmãos, que os dois tenham se conhecido, porque eles chegaram a viver no mesmo período juntos, certo? Noé e Abraão. Então, é muito interessante, né, que Abraão conheceu as pessoas, ou conheceu Noé, conheceu a Sem, conheceu uma geração ou duas gerações que viveram antes do dilúvio. Então Abraão tinha informações de pessoas que viveram antes do dilúvio. E não só Abraão, porque a gente sabe que Abraão gerou a Isaac. E Isaac, se a gente olhar aqui, ó, quando Abraão tinha 100 anos, Isaac nasceu. E Isaac conheceu Sem, que estava na arca com Noé. Olha que coisa interessante, né? Os dois viveram no mesmo período. E então Isaac conheceu a Sem. E a gente continuando aqui nossa genealogia, quando Sem aqui, ó, Sem com 552 anos, nasceu Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Jacó nasceu. E aí a gente consegue chegar até os anos de vida de Sem aqui, ó, que Sem morreu com 102 anos. Vamos ver se eles viveram juntos, Sem e Jacó. Olha só que coisa interessante. Jacó com 50 anos. Quando Jacó tinha 50 anos, Sem morreu. Então, certamente viveram juntos também. Olha que coisa interessante, meus irmãos. E aí a gente segue aqui, para finalizar, a genealogia. Chegamos até Jacó, que morreu com 147 anos. Aqui é um ano aproximado, tá, irmãos? Como eu iniciei aqui, não passou por nenhuma revisão, eu fiz, refiz, olhei, erro, até que não consegui mais enxergar alguma coisa que está errada. Se os irmãos enxergarem algo, por favor me passem, a gente corrige e grava de novo esse vídeo aqui. Queria agradecer a paciência, um abraço a todos e é isso.